Acompanhe agora mais uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Vamos abrir a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para esta igreja neste dia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Glória a Deus. Saúdo também aos que nos acompanham agora. Esta reunião está sendo transmitida pela internet. Ao vivo nós estamos no canal do YouTube, YouTube/Pastor Márcio Cândido. Em breve nós vamos disponibilizar também, estamos nos ajustando para poder colocar no Facebook, para que muita gente possa acompanhar as nossas reuniões aqui em Franco da Rocha. E também essa mensagem está sendo gravada para ser um dia ministrada no rádio. Alguém vai ouvir esta palavra pelo rádio. Inclusive nós temos a nossa web rádio, O Céu Pode Ajudar, 24 horas de louvor, pregação, ministração da palavra, testemunhos. O testemunho da Juliana logo já vai estar sendo lá vinculado na web rádio, tá bom? Livro do profeta Jeremias, capítulo 31 e o versículo de número 15. Dá uma olhadinha do lado, se tiver alguém que não trouxe a Bíblia ou não tem o aplicativo no celular, mostra para essa pessoa onde nós vamos ler. Quem já achou, diga amém. Amém. Está escrito assim na palavra de Deus: assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, por já não existem. Porque já não existem. O texto sagrado fala sobre uma mãe que está chorando a perda de seus filhos. Olha só que forte. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Eu vou ler pela terceira vez, e cada pessoa que está aqui comigo na Paz e Vida de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, todos que creem nesta palavra, releiam após a minha leitura. Vamos lá. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Raquel chora seus filhos. Agora diga: na minha casa não haverá, na minha família não haverá choro de morte. Diga: porque o meu Deus há de livrar, há de guardar a minha casa, a minha família. Amém. Agora desocupe as mãos e vamos aplaudir a palavra do Senhor. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Glorifique a Deus e diga glória ao teu nome, Senhor. Você que está assistindo pela internet, você que ouve pela rádio, junte-se a nós aqui em Franco da Rocha e diga glória a Deus, glória ao teu nome, Senhor. Oh, glória, glória a Deus. Senhor Deus eterno e Pai todo-poderoso, a tua palavra está sendo aplaudida, o teu nome glorificado. Vem com teu Espírito agora, fale conosco, fale com a tua igreja. Coloque a tua palavra nos lábios do mensageiro, para que a tua palavra produza resultado para a glória do teu nome. Amém. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor, e o povo do glória apareça.
Raquel, aqui citada na profecia do profeta Jeremias, você sabe que Raquel, ela foi a mãe de José e Benjamim, os últimos filhos de Jacó. E é óbvio que esta profecia, ela está muito no sentido figurado, porque, de acordo com as Escrituras, a Raquel morreu no parto do seu último filho. Ela era uma mulher estéril que não podia gerar, Deus a agraciou, ela deu à luz a José, e posteriormente ela engravidou de Benjamim. No dia do parto, esta mulher, ela vem a morrer. Só que os filhos que ela gerou, especialmente José, esse filho vai se tornar um grande homem, e dentro do contexto espiritual e teológico, ela vai ser considerada a mãe de Israel. Você sabe que historicamente isso acontece muito, né? Por exemplo, Sara, a mulher de Abraão, ela é considerada a mãe da fé, por ela ter sido mãe de Isaac. Por isso que em alguns textos da Bíblia, a Raquel aparece nesta persona. Ela é todas as vezes comparada, colocada como a mãe. E quando nós olhamos para esse texto, a profecia fala de lágrimas, a palavra fala de choro e de uma mãe que nem sequer admite ser consolada. Eu costumo dizer, amados, que quando nós vamos a um velório, a um enterro, nós tentamos usar aquelas frases, né, para tentar consolar as pessoas, a família, mas a verdade é que não existe palavra alguma que nós viemos falar que vai consolar. Não adianta chegar lá e dizer, Deus sabe de todas as coisas. Porque olha, aí olha para a cara do morto, olha lá, tá vendo? Ele está com cara de feliz. Olha lá, ele morreu feliz, olha lá a cara dela. Essas coisas que a gente ouve em velório, né? Fazer o quê? Qual palavra vai consolar uma mãe que perdeu o filho? Não existe. Só mesmo o Espírito Santo para consolar. Então a Raquel aqui representa uma mãe chorando por filhos que morreram. E é óbvio, amados, que imagino que essa é a grande dor que a humanidade, ou a maior dor que o ser humano pode ter. Porque naturalmente, aos olhos dos homens, o correto seria o quê? O filho enterrar o pai. O filho enterrar a mãe. O pai ficar tão velhinho, que a gente vai lá, né? Só que quando acontece ao contrário, porque no coração da mãe, ela vai ver aquele filho crescer, se estabelecer na vida, se casar, ter uma profissão, ter os filhos dele, ela vai ver os netos, os bisnetos, os tataranetos. Aí quando ela estiver bem velhinha, ela parte e o filho dá sequência à vida dele. E amados, só existe um ser que pode ter prazer em ver uma mãe chorar a dor de um filho. Esse ser é maligno, é o diabo. E não é de hoje que Satanás ele tem prazer, ele tenta levar essa dor ao coração de uma mãe. Eu lembro que quando eu era do mundão e a gente ouvia falar dos matadores ou os homens do crime, sabe uma coisa que eles costumam dizer? É melhor a mãe dele chorar do que a minha. Que a mãe dele chore a morte dele, não a minha. A morte, desta forma trágica, nunca pode ser uma coisa boa, sempre vai trazer dor. Agora imagine quando você vê
Você perder um filho já é uma dor muito grande. E você já percebeu, porque isso é uma coisa da nossa cabeça, de todo ser humano, que quanto mais jovem a pessoa morre, parece que menos a gente consegue aceitar? Poxa, eu lembro que quando eu tinha de 10 para 11 anos, um menino próximo de casa, ele subiu numa árvore, acho que era para pegar fruta do conde, uma coisa dessa. Ele caiu da árvore, morreu, 12 anos. E todo mundo dizia, poxa vida, um menino tão novo. Porque parece para a gente que quanto mais novo é, parece que mais é inaceitável aquela morte. Então imagina só, quanto mais novo, mais novinho, é mais difícil de aceitar. E aí, quando o reino das trevas, da batalha espiritual nas regiões celestiais, começa a intentar contra a vida de uma criança, ou de um adolescente, de um pré-adolescente, só pode ser por um motivo: por já entender qual será o papel daquela pessoa na humanidade, na sociedade, e também para a obra e para o reino de Deus. Porque o intento de Satanás para tirar uma vida tão precoce é como se o diabo já entendesse o caminho que aquela criança vai trilhar até chegar na vida adulta e o que ela vai se transformar. E é mais ou menos assim, o diabo já entender, essa pessoa que acaba de nascer, ou esta pessoa que está prestes a nascer, porque pode estar ainda no ventre da mãe, e Satanás entender, se esta pessoa viver, se este rapaz aí, se essa criança, se essa menina viver, esta pessoa vai ser uma bomba atômica no inferno, vai dar muito prejuízo para o reino das trevas. Por isso o diabo pensa o quê? É melhor já tirar essa vida logo. Eu gostaria que você lesse uma coisa comigo, no livro do Êxodo, capítulo 1, quando José, o filho da Raquel, você sabe que o José foi governador no Egito, levou a família para o Egito, numa época que o Egito era uma terra próspera, e o livro do Êxodo conta a história de quando o José já era falecido. Êxodo capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Veja essa conta, viu? Lembra desse nome? Diga comigo, 70 almas. Esses eram os descendentes de Jacó e José estava no Egito. Versículo 6. Sendo, pois, José falecido, todos os seus irmãos e toda aquela geração, e todos os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com nossos inimigos e peleje contra nós e suba a terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, eita glória, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e todo o seu serviço, em que serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, olha só essa informação, gente, das quais o nome de uma era Cifra,
o nome da outra Pua, e disse: quando ajudardes nos partos as hebreias, as mulheres de Israel, e virdes sobre os seus assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Qual a razão desse faraó colocar esta ordem? Ele queria enfraquecer o povo Por quê? Se não tem homens, não tem exército. Se não tem homens, não tem quem lute. Na cabeça do rei do Egito era mais fácil manipular mulheres. As mulheres só serviam para quê? Para se casar e dar filhos. Então, conforme elas não tinham homens para se relacionar dentro do seu povo, elas teriam que se casar e se relacionar com os homens do Egito. Sendo assim, os filhos, quando forem nascendo, seriam egípcios. A intenção aqui do inimigo é contra crianças inocentes, amados. O inimigo está tentando ceifar vidas desde pequenininho. Mas ainda bem que o nosso Deus, aleluia, o nosso Deus é tão poderoso, que a palavra do Senhor diz assim: eis que te conheço desde o ventre da tua mãe. Desde o ventre da mãe, eu já te separei como profeta, eu já te separei. Tem gente aqui nessa reunião, que o inimigo tomando a sua família, tomando a sua mãe, no momento em que você estava sendo gerado, no momento talvez de depressão que ela sofria, talvez um momento duro, esta mãe até pensou em tirar você, até remédio ela tomou para abortar você, mas o Deus que te escolheu não deixou, e você está aqui hoje vivo, viva, para glorificar o nome do Senhor. Deus te escolheu desde o ventre. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo, minha gente. Só que o versículo 17 diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso? Não guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, são espertas, e já têm dado à luz aos filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Versículo 1 do capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi com a sua filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. E não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, o pôs no junco à beira do rio. Aqui começa a história de Moisés. Vamos parar a leitura por aqui, porque você conhece a história de Moisés, que foi colocado no rio. Agora você entende o porquê que a mãe dele foi obrigada a colocá-lo no rio. Porque uma ordem era: coloque a criança no rio. Se ela sobreviver, qual recém-nascido, minha gente, vai viver dessa forma? O que eu estou querendo mostrar para você? A intenção do reino das trevas naquele tempo era ceifar vidas como a de Moisés. Quem seria Moisés? O libertador do povo. Você está vendo como o inimigo já enxergou lá na frente?
Antes de Moisés nascer, já foi decretado, colocado uma lei. Nós estamos falando de um rei que tinha um anel no dedo e que tinha autoridade para criar leis. Agora eu quero que você comece a entender o que essa palavra pode parecer para nós nos dias de hoje. A palavra diz no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1. Pois é, minha gente. Você olha aquele menino dentro da sua casa, você acha que é só um meu bebezinho. Você não sabe o que Deus tem para a vida dele. Você não sabe o que ele vai ser no futuro. Você não sabe o que é que essa menina vai ser para Deus na obra de Deus. Uma missionária, uma cantora, uma levita, uma pregadora, uma mulher que faz a obra. Você não sabe o que Deus tem para a vida das suas crianças. Para você é só uma criança inocente. E o diabo já está enxergando o quê? Pregador, expulsador de demônio, cantor da casa de Deus, obreiro da casa, mulher que faz a obra, intercessora, mulher de oração. A gente só está olhando criancinha. Para você é só o Gabriel, ô Mike. Mas Deus sabe o que Deus tem. Deus sabe o que já foi plantado quando ele estava no ventre da Flávia. Quem está compreendendo até aqui? Mateus capítulo 2, versículo 1. Quem achou, dá um glória a Deus. E tendo nascido Jesus, em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, eis que os magos vieram ao oriente, a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, e eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o acharles, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela tinha visto do oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com muito grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertavam dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Nós estamos falando de um recém-nascido. Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, foi para o Egito, e ele esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pela parte do profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se com muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Olha só a profecia do Jeremias aqui, gente. Quer dizer que o Jeremias não estava falando
de um tempo passado, quando ele usa Raquel, aquela que morreu no parto. Jeremias estava se referindo a um tempo futuro, e ele estava vendo o que, minha gente? Muitas mães chorando a morte dos seus filhos. O que ele estava enxergando? Uma autoridade da terra assinando um decreto, colocando a autoridade do seu anel sobre um decreto contra crianças inocentes. É óbvio que nos dias de hoje, nenhum presidente, nenhum rei, nenhum primeiro-ministro hoje, do jeito que está o mundo, a internet, nenhum deles vai vir a público e dizer assim: olha, estou baixando um decreto para matar criança, estou baixando um decreto para destruir vidas inocentes. Não. Mas qual a forma que hoje eles conseguem destruir crianças, adolescentes? A estratégia hoje não é matar, é deturpar a vida adulta. Antigamente, o inimigo usava a estratégia de matar antes que ele vivesse e se tornasse alguém. No tempo de hoje, a estratégia é: deixa viver, mas a gente corrompe ele na infância, na juventude, na adolescência, que quando ele crescer ele vai se perder na vida e não será aquilo que era para ele ser. Aí a gente começa a vir para esse tempo. Alguns anos atrás, quantas mães da cidade de Suzano choraram por um doido que entrou num colégio atirando em adolescentes de 13 e 14 anos. Agora, nas últimas semanas, nós ouvimos tantas notícias, não é? Porque agora a estratégia é exatamente usar os jovens corrompidos na sua mente, no seu intelecto, criando-se, digam-se aí que tem uma rede que fazem uma espécie de jogos, entrando na cabeça de adolescentes para ele entrar numa escola e dar facada em muita gente. Inclusive aconteceu até feriu uma professora alguns dias atrás. E qual é a estratégia do diabo com isso? Mães que choram a recente perda de uma vida tão precoce. Mas nós estamos lendo aqui que infelizmente algumas mães choraram. Infelizmente. Mas teve livramento de Deus para algumas mães. Teve livramento de Deus para algumas casas. É isso que eu quero que você creia. Que quando você consagra, quando você ora, pai, mãe, aprenda essa lição. Consagre seus filhos para Deus. Consagre seus filhos para Deus. Porque quando você consagra seus filhos para Deus, quem se encarrega de guardar a vida deles é o Deus ao qual você consagrou a vida deles. Bendito seja o nome do Senhor. Ore por seus filhos e profetiza mesmo, vai ser um homem de Deus, vai ser usado pelo Espírito Santo. É óbvio, é claro. Por que o anjo apareceu para o José avisando: olha, tira teu filho daqui, senão ele vai? Por quê? Porque esta criança que nós estamos falando aqui, ela já tinha um plano de Deus desde quando foi colocada no... Oh, glória! É muito forte. Você sabia disso, garoto? Que você é separado desde o ventre da sua mãe. É muito forte. Eu estou pregando essa palavra e o Espírito Santo mandando eu olhar para você. Desde quando você estava no ventre da tua mãe, não era nem para você ter nascido. Muitos foram os empecilhos para você nascer. A gravidez ou o parto, alguma coisa difícil aconteceu. Mas Deus guardou a tua vida,
porque o que Ele tem com você é muito grande. O Espírito Santo vai usar você com tanta autoridade nesta terra. O Espírito Santo vai te usar para ganhar muitas almas, de forma simples. E por isso que é tanto levante na vida de alguém. E com esta palavra, minha gente, com esta mensagem, o que nós queremos que o Espírito Santo faça? Qual será a nossa oração hoje? Pedir para Deus guardar esta geração que está vindo, de reis como o rei do Egito, de autoridades como Herodes, que ainda existem nos tempos de hoje. Autoridades que querem colocar, por exemplo, a velha briga que tem hoje no Brasil no Congresso da bancada evangélica, né? Por conta de uma tal chamada ideologia de gênero. E você acha que isso é para quê? Esse tipo de decreto que é assinado é para fazer o quê? Essa criança, esse adolescente tem um futuro promissor na obra, no reino, para a sociedade. Mas se a gente deturpar as ideias dele, e se a gente entrar na mente dele e mudar tudo, e dizer para ele que se ele quiser ele pode ser mulher, e dizer para ela, se ela quiser ela pode ser um homem, e acabar com o futuro de alguns. Essa é a intenção do inimigo. Mas quando nós temos uma geração que é consagrada a Deus, o próprio Deus se encarrega de guardar, de proteger e de livrar de toda a morte. Olha o que está escrito, eu vou finalizar a mensagem lendo o versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino, a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já são mortos os que procuravam a morte do menino. Oh, glória! Queridos, vamos ficar de pé, e eu gostaria que você, no final desta mensagem agora, pode aplaudir Jesus. Glória a Deus! Eu gostaria que você agora entendesse uma coisa. Qual o papel do José na vida de Jesus, hein? Ele nem é o primor, ele nem é o que deu o sêmen. Ele nem é o pai biológico. Mas olha só o que esse texto está dizendo. No momento em que a Maria, as mulheres que estão aqui sabem muito bem o que é esse momento pós-parto de fragilidade emocional, física que a mulher vive. Até aqui você concorda comigo que o anjo, Deus, apareceu para Maria, falou com ela. O anjo apareceu para José dizendo: não abandona ela não. O José, não sendo o pai biológico, mas ele recebeu uma missão de Deus. E qual a missão que Deus nos mostra aqui, que o José vai empenhar? O anjo aparece e diz assim: tira o menino do ambiente aonde a vida dele corre. Quem é responsável por entender o ambiente que a criança está vivendo? O pai tem que ter essa sensibilidade de entender que tipo de ambiente o seu filho está, se ele não está correndo. Por isso que os psicólogos, eles analisam tanto e dizem: olha, observa o que teu filho está vendo na internet. Você tem que estar meio de olho, sabendo onde é que ele está pisando, se ele não está correndo. Imagina só, é muito fácil criticar,
Mas esses jovens aí que entraram nos colégios aí fazendo esses atos, eles tinham um pai, eles têm mãe. Só que eles tiveram pais e mães que não observaram o perigo que eles estavam correndo. Então nós temos, por isso que a palavra de Deus diz: ensina o menino, a criança, o caminho que ela deve andar. Então nós temos como os pais, os responsáveis, entender isso. E você tem que ter a sensibilidade para o anjo falar contigo, para Deus falar contigo, para você sonhar: deixa eu tirar meu filho daqui, senão ele pode. O que foi que Deus falou para o José? Tira ele daí, leva ele para um lugar onde a vida dele não corre perigo. Irmão, você pode pensar numa coisa dessa? O José tinha o que ali onde ele morava? Ele tinha o emprego dele, ele tinha a marcenaria dele, ele tinha a vida dele. Nós estamos falando de um pai que é capaz de largar tudo para salvar a vida de um filho. O que tem de pai que está fazendo ao contrário? Está perdendo o filho com a cara no trabalho. Só trabalha, e o filho está lá morrendo dentro de um quarto. Esse está sendo o problema dessa geração. Deus precisa levantar parteiras que não deixem as crianças morrerem. Essas parteiras representam, sabe o quê? A igreja do Senhor. Nós somos aqueles que estão esperando as novas vidas surgirem e a gente auxiliar o nascimento de uma nova vida, auxiliar alguém que está nascendo. Nós somos aquele que abraça o recém-nascido. A parteira, é a primeira a pegar a criança no colo, antes mesmo da mãe. A igreja precisa ser parteira nos tempos de hoje. Pegar no colo quem está nascendo, pegar no colo a nova vida. Tem gente que está entregando a vida para Jesus agora, e olha, está sendo jogado num cestinho no rio, e olha que Deus está sendo jogado aí. E nós precisamos, como igreja, entender esse mistério da palavra. Amém, amados? Vamos orar e pedir para Deus guardar as nossas crianças, os nossos jovens. Isso, olha, eu só citei para você 2 exemplos, mas tem tanto exemplo na Bíblia. Pede lá para as tias já descerem com as crianças. A gente vai fazer oração com as crianças já no altar. Olha só que interessante, amados. Uma certa vez o Moisés chegou e disse assim para o faraó: deixe o povo ir. Sabe o que o faraó disse? Podem ir os homens, levem o boi, o gado, as ovelhas, leva tudo, só deixa as crianças. Moisés falou o quê? Olha a estratégia do inimigo. Segue tua vida, larga a criança para trás. Misericórdia. Vamos orar hoje, pedir para Deus guardar essas crianças, esses adolescentes que tem um plano de Deus desde o ventre. Glória a Deus. Vamos orar a Deus pela vida deles. Pastor, eu não trouxe meu neto, não trouxe minha neta, então você ora agora por ele, consagra, apresenta para Deus na oração. Ore para que Deus venha guardar. Você pode acreditar no que eu estou te dizendo. Tem um plano de Deus grandioso para essa criança. Tem um plano de Deus tão poderoso para essa criança, e a gente tem que crer nisso e guardar, proteger, tem que cercar mesmo, para o inimigo não ceifar esta vida. Glória a Deus, irmãos. Eita, Deus maravilhoso. Se porventura tiver alguém aqui que, pastor, eu trabalho nessa área, eu ouvi essas coisas, estou com receio, nós vamos orar também pela tua vida, para Deus te guardar. Você que é professor, professora, você que é merendeira, diretor de escola, você é babá,
Meu Deus do céu, você é babá? Mas quantos anos tem esse menino que você é babá? Com 7 anos? Meu Deus do céu. Vem cá, mano, conta essa história pra gente aqui. Quantas crianças vêm? Deixa eu orar para Deus te guardar. Como que o menino de 7 anos está com desejo de matar a gente? Vem cá. Como é que é, irmã? Conta pra gente. O menino tem 7 anos que você cuida dele? Tem 7 anos e a semana passada ele tentou matar uma criança na escola. Se a professora não chega, a menina ia morrer. Ela já estava se desfalecendo, a criança. Ele estava enforcando? Ele estava enforcando, esganando ela mesmo. Aí ele pegou o lápis dele de ponta e começou a furar a barriga das outras crianças também. Misericórdia. É uma coisa muito séria e muito grave. Então a gente está orando por ele, já está o nominho dele aqui no caderno, está orando o pessoal da igreja dela também, e ele está fazendo o tratamento. Meu Deus. Vamos orar, né? O tratamento é importante também. Venham, crianças. Venha para cá, irmã. Fica você para o lado de cá. Tragam as crianças. Sim. Você é professora? Que Deus te guarde, né, irmã? Se eu ver essas histórias aí, né? A mulher sai de casa para trabalhar e uma coisa dessa. Às vezes é um adulto com a cabeça toda. Às vezes Satanás toma a própria criança, né? Que tem algum probleminha. Meu Deus do céu. Isso, fiquem aqui. Meu filhote adolescente. Meu filhinho vai fazer 13 anos já, gente. Meu caçulinha. Orgulho do pai. Meu Deus do céu. A igreja entra em oração conosco. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, nós estamos nesta oração aqui na Paz e Vida neste domingo, e hoje nós estamos tomando posse da proteção do Senhor para as nossas vidas, para a futura geração. Senhor, algumas crianças estão aqui no altar, outras estão sendo apresentadas em oração agora por seus pais, seus avós, pessoas que estão orando, pedindo para o Senhor guardar. Senhor, porque não é de hoje que Satanás tenta ceifar a vida de crianças, jovens e adolescentes, mas nós como igreja estamos aqui para interceder. Nós não somos a igreja que mata, nós somos a igreja como as parteiras que auxiliam a vida a nascer. Pai, nós oramos a Ti pedindo ao Senhor, repreende, meu Deus, toda a afronta do inimigo contra a sociedade, contra a família. Senhor, autoridades que se levantam sendo usadas por Satanás para impor, para decretar, Senhor, leis que vão contra os princípios da Tua palavra. Nós nos levantamos em oração para repreender este mal em nome do Senhor Jesus. Ó Pai bendito e Deus amado, e nós oramos pedindo ao Senhor, ó Deus, para que livre aqueles que são anjos do Senhor, aqueles que trabalham. Meu Deus, nós oramos por todos os professores, diretores de escola, por todas aquelas, Senhor, pessoas que trabalham nos colégios. Senhor, muita coisa da nossa vida nós aprendemos na escola, quantas lições, aprendizados. A escola muitas vezes é um lugar que é a nossa segunda casa. Senhor, o professor, a professora é como se fosse uma segunda mãe. Então nós oramos, meu Deus, por esta classe, pedimos ao Senhor para dar sabedoria, inteligência e guardar esta pessoa no exercício da sua profissão. Guarda, meu Pai, para que ela seja, meu Deus, um fluir para cada criança. Livra, meu Deus, em nome de Jesus. Nós ministramos esta oração agora. Eu sei, ó Deus, que muitos pais estão aqui hoje, esposas cujos seus maridos são professores. Nós apresentamos em oração neste momento, e em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós consagramos no altar do Senhor essas crianças que têm promessa desde o ventre da sua mãe. Nós consagramos a vida dessa criança no teu altar e pedimos ao Senhor para guardar, para livrar. Livra da maldição, livra do mal olhado, livra do olho gordo. Senhor, livra essa criança da queda, livra essa criança das enfermidades físicas ou até mesmo emocionais. Senhor, enfermidades psicológicas. Nós oramos, pedimos ao Senhor, livra, meu Deus, esta criança
de todo intento, esse adolescente, Senhor, esses que já têm hoje o acesso à internet, às informações, eu peço que o Senhor os livre, meu Deus, dá capacidade aos pais para serem orientadores e guardadores. Senhor, dá orientação aos pais para livrarem seus filhos do território onde a sua vida é ameaçada, e que eles tenham sensibilidade para levá-los ao lugar de segurança. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, guarda nossa casa, guarda nossa família, e nós profetizamos aqui nesta manhã, na casa deste homem, na casa desta mulher, na casa desse obreiro, desta obreira, não vai haver choro de morte. A mãe não vai ter mãe chorando nessa casa, morte não, porque o Senhor é o Deus que nos livra, o Senhor é o Deus que guarda a nossa casa. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu sei que Tu és também um Deus que trabalha à distância. Eu oro agora por pessoas que estão acompanhando essa mensagem pela internet, pelo rádio. Meu Deus, eu consagro a criança, o adolescente, e em nome de Jesus, meu Deus, se algum deles, Satanás já tem tomado, já tem entrado na mente, livra, cura, liberta. Se é necessário um tratamento, que o tratamento venha dar resultado, e aquilo que o Senhor planejou para essa criança venha suceder, um crescimento saudável. Meu Deus, nós profetizamos que essa criança vai crescer para se tornar um profissional exemplar, e vai ter, meu Deus, uma vida tranquila, e principalmente que eles sejam cheios do Espírito Santo, cheios da presença do Senhor. Ó Deus poderoso e santo, consagra esta casa, consagra esta família na Tua presença, em nome de Jesus nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meu Deus, coloca a Tua unção, o Teu sangue no batente da casa. Guarda a casa deste povo, guarda a casa deste homem, guarda a casa desta mulher, guarda estas vidas na Tua presença, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Oh, glória. Bendito seja o nome do Senhor. Agradeça a Deus porque Ele está livrando o teu filho, tua filha, teu neto, tua neta. Tem livramento de Deus acontecendo para você, para tua família agora, porque você é aquele, você é o José da tua casa, você é aquele que protege, você é aquele que livra do mal, você é aquela que livra. A tua oração está livrando a tua casa do mal. Creia, 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 creia. Oh, glória, glória, glória. Oh, glória ao nome de Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te glorificamos, ó Pai. Nós Te exaltamos nesta manhã, neste dia. Meu Pai, assim como o Senhor guardou Moisés, guarda nossos filhos. Assim como o Senhor guardou Jesus, guarda também os nossos filhos. Oh Deus poderoso, como o Senhor guardou Samuel, que desde pequenininho foi consagrado ao Senhor. Meu Deus, e até mesmo como o Senhor guardou José, que mesmo indo para o Egito, nunca se apartou do plano do Senhor. Mesmo José indo para uma cadeia, o que o Senhor tinha para a vida dele não foi mudado. Meu Deus, guarda nossos filhos. Guarda, meu Deus, e se tem algum que foi para o Egito, que foi para o mundo, nós oramos para o Senhor trazer de volta ao plano inicial. Deus de poder e glória, Santo Deus de Israel, pela nossa casa, pela nossa família, nós Te agradecemos o nome de Jesus, e a igreja diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor por esta reunião, por este culto e por essa palavra. Oh, glória! Você acabou de ouvir uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que vão mudar a história da sua vida.